Aquilo que eu disse várias vezes que achava que não ia acontecer, aconteceu. A Ariana Grande se pronunciou sobre a sua experiência na Nickelodeon e como ela se sente hoje, revendo algumas das cenas problemáticas de Brilhante Vitória. De verdade, eu não achei que ela ia falar, mas ela falou, e com tanta graça e tocando em assuntos tão importantes que só podia virar vídeo aqui no canal. Então vamos de mais atualizações do caso Dan Schneider e Quaidon Set. Antes, deixa só me apresentar. Eu sou a Debs e esse é o Desenrola Cinema, seu canal de causos do universo do cinema e da TV, toda semana com novos papos pra gente desenrolar. Tô olhando aqui pro lado que a minha gata tá aqui, ó, se pendurando na minha cortina, assim de. Se você caiu nesse vídeo, seja muito bem-vindo. Aqui eu já tenho uma série de vídeos falando sobre os casos envolvendo a Nickelodeon e séries adolescentes. E tô cobrindo tudo por aqui, além de várias outras histórias do mundo do cinema e da TV. Então já se inscreve pra não perder nada. E bora pro papo. Olha quem tá aqui, meu amor. Você tá com medo? Eu briguei com ele. A Ariana Grande participou essa semana do podcast Pod Crushed, que tem entre os apresentadores o Pam Bradley, que fez o Dan em Gossip Girl e o Joe na série You. Eu achei demais saber disso, não sabia que ele estava em um podcast. E, inclusive, ele fez o par romântico da Ariana no clipe The Boy Is Mine. Mas aí, eu descobri uma coisa que eu não tinha me atentado antes. E eu só fui perceber assistindo uma live da Alexa Nicolas. Sim, a atriz de Zoey 101, que tem um canal inteiro dedicado só a expor predadores do mundo do entretenimento, especialmente da Nickelodeon. E o que ela falou, e depois eu pesquisei, e é verdade, é que a mãe do Pam Bradley foi uma das pessoas que escreveu uma carta de apoio ao Brian Peck, acusado de abuso contra o Drake Bell. Calma, só pra contextualizar, o Brian Peck foi um técnico de diálogos da Nickelodeon que abusou sexualmente do Drake Bell, que expôs tudo no documentário Quiet on Set. Ele foi condenado a 16 meses de prisão e o documentário expôs uma lista de pessoas que enviaram cartas de apoio ao Brian Peck para o juiz na tentativa de reduzir a sua pena. E essa mulher escreveu que o Brian foi uma das poucas pessoas em quem ela confiou para deixar o seu filho. Ele foi técnico de atuação do Pam Bradley. Para quem não sabe, ele chegou a participar da série do Dan Schneider, What I Like About You, ou Coisas que Eu Odeio em Você, junto com a Amanda Bynes. E o Brian Peck foi creditado em uns episódios dessa série também. Enfim, se conhecem e já trabalharam juntos. E agora ele tá sentado ali de boa com a Ariana Grande conversando sobre os absurdos na televisão infantil. A mãe dele defendeu um abusador. Ah, sei lá qual é a relação dele com a mãe, se eles se dão bem, se tá tudo certo, mas eu confesso que eu fiquei chocada. Isso meio que mudou na minha visão sobre essa dinâmica da entrevista. Enfim, depois a gente fala mais sobre isso. O ponto é, nessa entrevista eles falaram sobre vários assuntos e no final da parte 1 falam justamente sobre a experiência da Ariana como uma jovem atriz e como ela vê esse universo da televisão infantil. E aí foi babado. A Ariana participou da série Victorious, que foi criada pelo Dan Schneider, a mina de ouro da Nickelodeon, responsável pelas maiores séries da emissora, como Kenan e Kel, Drake e Josh, Zoey 101, iCarly e Victorious. E o Dan Schneider já foi acusado várias vezes de comportamento inadequado no set, sendo um verdadeiro escroto com a equipe, pedindo massagem, ameaçando pessoas nos bastidores e em frente às câmeras ele foi acusado de colocar seus atores, que eram crianças e adolescentes, em situações constrangedoras e impróprias para a idade deles, criando piadas com duplo sentido ou sexualizando atrizes em cena. E a série Victorious foi o auge dessas cenas de horror, gente. O Dan Schneider estava realmente inspirado e a gente tem uma quantidade bizarra de cenas de duplo sentido. E uma das maiores vítimas do Dan Schneider em frente às câmeras foi a Ariana Grande quando interpretava a personagem Cat. Ela era uma personagem ingênua e infantilizada, então ela era colocada em situações que pra personagem eram inocentes, mas que pra gente, olhando como adulto, percebe uma malícia enorme que existia por trás. E o auge disso foi num compilado de vídeos que foram postados no site oficial da série na época, com cenas que com certeza vocês já viram, que voltaram à tona com o lançamento do documentário Quiet on Set. Ai, meu nenê, minha Cici. E quando muitos atores da Nick começaram a se pronunciar, a gente ficou na expectativa de que as principais estrelas desses seriados falassem também a sua opinião do que eles viveram. E aí, recentemente, a Victoria Justice se pronunciou, já tem um vídeo no canal sobre isso, mas basicamente ela disse que assistiu o vídeo em que o Dan Schneider fala sobre o documentário
e ele diz que deve desculpas a algumas pessoas. E a Victoria diz que ela com certeza é uma dessas pessoas. E que ela se sentiu injustiçada no set muitas vezes. E apesar de ter muita gratidão pelo Dan Schneider, porque foi ele que acreditou na carreira dela e deu as primeiras oportunidades para ela na Nick, ela não tem mais nenhum contato com ele e não tolera mais nenhum comportamento dele. Wanna get slapped with a sausage? Sure! Caso você não saiba, o Dan Schneider fez um pronunciamento que nem é um pedido de desculpa, na verdade, e é só ele se justificando num vídeo de YouTube super ensaiado, em que um ator de iCarly faz uma entrevista com ele, mas a todo momento passa um pano pra ele, enfim, é até difícil de assistir. E também tem vídeo aqui no canal só sobre isso, vou deixar tudo aqui nos cards ou na legenda em algum lugar. E agora foi a vez da Ariana Grande se pronunciar através dessa entrevista no podcast. Em nenhum momento ela cita por nome o Dan Schneider e nem o documentário Quairon Sé, mas fala explicitamente sobre o período em que ela esteve na série Brilhante Vitória. Quando perguntada sobre a sua experiência, ela conta que tinha 14 anos quando foi fazer um teste para a série com a sua melhor amiga Liz Giggs. Sim, elas já eram muito amigas antes disso e as duas foram selecionadas, então pensa, elas ficaram super felizes, duas jovens atrizes realizando um sonho. Foi um momento lindo. E ela fala das boas lembranças, principalmente pelo privilégio de criar essas personagens juntas, mergulhar no trabalho de atriz e ter aquela personagem que você não consegue nem se separar dela e tudo é uma grande descoberta. Fora que elas estavam numa série enorme que foi assistida por tantas crianças, então era um sonho realizado. E aí, mesmo sendo muito grata pela experiência, ela falou que a sua relação com esse período mudou e ainda tá mudando, e que agora ela ainda tá processando, reprocessando muitas das coisas que ela viveu. E claramente ela foi muito impactada pelas novas revelações e também pela sua imagem estar sendo exposta de novo no meio disso tudo, né, gente? E que isso está sendo retrabalhado na cabeça dela. It just all happened so quickly, and now looking back on some of the clips, I'm like, that's... Damn, like, really? Yeah. Oh, shit. Like, if my daughter, you know, sorry to... E eu adorei a sinceridade dela em falar sobre isso. Tipo, gente, eu não tenho uma resposta pronta, eu ainda tô entendendo tudo o que aconteceu e é isso. The environment just needs to be made a lot safer all around. And like I said, I'm still in real time processing my relationship to it. But Quando uma das apresentadoras do programa fala sobre como adultos maltratam crianças nessa indústria de formas diferentes, a Ariana fala que eles realmente se aproveitam do que aquilo significa para um jovem artista. Tipo, ele tá deslumbrado com tudo, ele fica feliz quando ele tá atuando e, por exemplo, a equipe dá risada. Então eles fazem aquelas cenas e para eles é um sinal de aprovação. Tipo, uau, eu fiz uma coisa boa, eu fui engraçado. Que eles eram convencidos por essa equipe de que aquilo era um diferencial e que era muito legal. De novo, ela não cita o nome de ninguém e nenhuma cena específica, mas pra mim fica bem claro do que ela tá falando. Era uma garota ingênua fazendo o que tava no roteiro e dando tudo de si por uma personagem. É uma série de comédia, se o meu diretor achou legal, pronto, é legal. E falando especificamente de Victorious, isso era tratado como um diferencial da série. Tipo, a gente faz umas piadas diferentes e isso é o que tem de legal na gente. A gente força os limites do humor, uau, que legal. Era assim que era tratado. E ela não diz, mas enquanto assistia, eu fiquei muito com a impressão de que realmente foi a internet que fez ela ver tudo com outros olhos, sabe? Não que isso aconteceu agora, mas essas cenas da Ariana já foram problematizadas faz tempo. E como é importante esse olhar e que a gente fale cada vez mais sobre isso para que fique realmente escancarado e esse tipo de coisa não passe batido. Quantos adultos aprovaram isso? Ela fala disso na entrevista, que coisas que não foram aprovadas na TV foram colocadas no site e que essa foi uma outra descoberta para ela. E aí eu fiquei pensando, pera, então esses vídeos não foram aprovados para ir para TV e por isso que eles foram para a internet? Quem aprovou isso? and the things that weren't approved for the network were snuck onto like our website or whatever it was, and that is another discovery. But going into it, I guess I'm upset. E pra mim esse trecho da entrevista ficou meio no ar e me deixou com essa dúvida. Me conta o que vocês entendem disso. Ela também falou que no início os pais só tinham permissão pra ir ao set em alguns ensaios de vez em quando e que mais pro final, aí sim, a mãe esteve mais presente e que inclusive elas conversam mais sobre isso agora. E é uma coisa que a Alexa Nicholas também falou na sua nova live, em que ela comenta o que a Ariana Grande falou. E ela diz, gente, eu não lembro da minha mãe no set. Eles ficavam lá numa outra salinha, eles podiam, tipo, ficar assistindo de longe, mas eles não estavam dentro do set.
And that was exactly what I remember when it came to Nickelodeon was our parents were never on set. Maybe not the seasons I was on. The 2 seasons I was on, no. They were outside of even Video Village in their own little like chairs with their own umbrellas that they bought from Walmart, you know? I never saw my mom on sets. Pensa que isso tudo também é uma descoberta para os pais, né? Que devem até repensar muitas das próprias atitudes e confiar os filhos na mão de pessoas que exploram a imagem deles desse jeito, sem nem se dar conta. Tinham alguns pais que se davam conta sim, né? Tipo mãe da Janae McCurdy, pais abusivos, tipo da Amanda Bynes. Mas tô dizendo outros, como o do Drake Bell e no caso agora da Ariana Grande também. E a Ariana diz que tá chateada e, nossa, gente, dá pra ver na cara dela, em como ela fala, o quanto isso tá sensível pra ela nesse momento, sabe? Aí tem uma parte em que o Penn Badgley fala sobre o privilégio de poder ser um ator desde tão jovem. Isso é importante, mas controverso, do tipo, muitas das coisas que eles conseguem na carreira hoje é porque eles tiveram a oportunidade de fazer isso desde muito novos. E é uma linha muito tênue entre ser uma coisa boa e ruim. É as duas coisas, né? Essas crianças estavam realizando sonhos e o que elas precisam é de um ambiente seguro para fazer isso. Eles falam sobre como isso não é uma exclusividade da indústria do entretenimento. Isso acontece em todas as áreas de trabalho. E o Penn fala sobre uma coisa que a gente sempre conversa aqui no canal, que é sobre apontar o dedo para uma pessoa que está errada e esquecer que isso é um padrão que se repete em diferentes cenários. É lógico que a gente tem que culpar o Dan Schneider, mas não é como se, tirando ele, a gente resolvesse o problema. Todo esse sistema precisa ser repensado. A forma como artistas mirim, em geral, são colocados na indústria. A vida deles muda completamente. Eles convivem num ambiente de adultos. Qual é a melhor forma de fazer isso de forma saudável? E a Ariana comentou sobre a necessidade de que tenham terapeutas à disposição dessas crianças nesses ambientes de trabalho. There should be an element that is mandatory of therapy, of a professional person to unpack what this experience of your life changing so drastically does to you at a young age. E ela fala que tem um produtor musical, o Max Martin, que sempre foi uma pessoa incrível para conversar com ela sobre o lado estressante do que ela estava vivendo. E que ele sempre apoiou, ouviu e foi incrível. Mas que muitas outras pessoas não têm o apoio que elas precisam para se tornar artistas tão grandes nesse meio. E tão jovens e que o ambiente precisa ser muito mais seguro. E repetiu que ela ainda está reprocessando em tempo real toda a relação dela com isso. No final da parte 1 da entrevista, ela até chora quando uma das apresentadoras fala que já pensava, mas que conhecendo a Ariana isso se confirmou, que ela é muito forte e passou por coisas extraordinárias e lidou com tudo sempre com muita graça. E ela se emociona, é tão bonito, ela tá claramente sensibilizada com essa conversa, sabe? You got me. Thank you. That's nice. It's true. Yeah. Thank you. I think everyone in this room is very strong. A parte 2 da entrevista ainda não foi ao ar, ela vai ser postada no dia 17 de junho. Não sei se vão ter mais comentários sobre a Nickelodeon ou se esse assunto acabou e eles agora vão mudar completamente de tema. De qualquer forma, eu vou ficar atenta e aviso pra vocês qualquer novidade. E agora que você já sabe melhor sobre a entrevista, o que você acha dessa coisa toda do Penn tá ali conversando com a Ariana sobre isso, enquanto a mãe dele defendeu o Brian Peck na justiça? Vocês acham que não tem nada a ver, foi a mãe, é separado? Ou vocês acham meio estranho? Eu fiquei meio mexida com isso, eu achei esquisito. Ele nunca falou sobre isso, nem a mãe, mas sei lá, estranho. Me contem a opinião de vocês sobre tudo isso, vamos continuar conversando lá nos comentários. A gente se vê no próximo Desenrola Cinema, fiquem bem e um beijo!